Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula pelo Saúde 5 Estrelas. Gabriel Gonçalves aqui e hoje nós vamos falar sobre um tema muito polêmico: fisioterapia desvalorizada, como você pode aumentar o preço do seu atendimento, ou seja, como em 2026 você pode cobrar menos do que você deveria estar cobrando, ou seja, parar de cobrar menos do que você deveria estar cobrando. Quando eu converso com fisioterapeutas, eu escuto muito isso. Pô, Gabriel, eu acho que o meu atendimento vale mais, eu deveria conseguir cobrar mais, eu não consigo implementar preços na minha cidade. E eu entendo isso porque passei por esse desafio como profissional também. Sei que para realidade do nosso país, implementar preços acima do valor do referencial é um desafio, mas existem algumas objeções, algumas crenças que nós precisamos quebrar e principalmente resultados que nós precisamos gerar acima da média para conseguir passar uma média que hoje é cobrado no Brasil, que é muito incompatível com uma profissão de nível superior. Porque se a gente for parar para pensar, a faculdade de fisioterapia é uma faculdade de 5 anos, né? E no último ano, pelo menos na minha faculdade foi assim, é período integral. Então eu ia na faculdade à noite, mas durante a tarde eu tinha estágio supervisionado, ou no hospital, ou na clínica, ou num local conveniado. Então a gente fica 4 anos indo à noite, de manhã à tarde na faculdade, e no último ano a gente fica lá um dia inteiro, né, estudando, se preparando, pagando para nos qualificar, né? Mesmo para aqueles que tiveram uma faculdade pública, né, uma faculdade gratuita, existe um comprometimento com o tempo, existe um comprometimento com o estudo, existe um gasto de deslocamento, de alimentação, de xerox, e para quem estuda numa faculdade particular, esses gastos aumentam muito, né? Então eu nunca fiz esse cálculo aí, mas eu chuto que a minha faculdade custou mais de 100 mil reais com certeza. Entre mensalidades e gastos que a gente tem durante a faculdade, né? Com certeza foi mais que isso ou perto disso. Então, quanto tempo a gente demora para retornar esse valor em lucro, né? Nós estamos falando em real lucro, né? Pagando o nosso salário, trabalhando com aquilo, recebendo um dinheiro de volta que é para arcar aquele investimento que a gente fez. Ou seja, quando a gente olha os preços implementados no Brasil hoje, na conta não fecha. O piso salarial batendo 3 mil reais, isso se não é menos, se a carga horária é proporcional, o profissional ganha 2.200, 1.600, né? Aí vai para o particular, a gente vai em clínicas e vê serviços que começam cobrando ali 60 reais, 70 reais por atendimento, isso já com clínicas particulares que a gente está falando, né? E o volume da clínica precisa ser grande, o que gera uma questão de qualidade do atendimento, que não é igual um atendimento individualizado, só que se for tentar fazer individualizado a conta não fecha. Isso também serve para o Pilates, serve para vários outros exemplos. E aí o que a gente vê? A gente vê desvalorização. Por que desvalorização, Gabriel? Porque isso tudo impacta na percepção de valor que a população tem sobre a profissão. A gente vai perguntar para as pessoas o que as pessoas acham da fisioterapia. Ah, mas já fiz fisioterapia, não melhorei. Hoje eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa fazendo várias e várias perguntas, assim, parecia um interrogatório de tantas perguntas, assim, não no formato comum de um cliente, né? E aí eu perguntei pra ele assim, mas você já fez fisioterapia? Porque era um paciente TCE, caiu de uma árvore, quebrou várias costelas, 8 meses, o cara já deve ter feito fisioterapia. Ele falou, já fiz, mas fiz pelo SUS e você já sabe como é, as famosas 20 sessões de choquinhos. Cara, o cara falou isso aqui no meu celular. Então, a população, quando tem essa percepção, ela vai já pensando, não posso pagar muito por esse serviço, né? Pô, fisioterapia, né? Tem muita gente que acha que é a mesma coisa que fazer YouTube. Vai lá, abre lá, fazer fisioterapia no YouTube. Então, isso tudo é um dificultador para a pessoa que está no mercado e quer cobrar um valor acima da média. Em algumas cidades, em alguns estados, isso é pior, né? A concorrência é pior, o mercado é pior e, sem sombra de dúvidas, o ambiente ele influencia. E admito para vocês que vejo muitos relatos e entendo isso porque sei que quando eu tinha me formado, eu não tinha as capacidades técnicas para realizar um atendimento de qualidade, um atendimento acima da média.
E aí eu tive que buscar me qualificar, fiz cursos, viajei, conheci instrutores, participei de formações aprofundadas, fiz curso realmente, fiz pós-graduação, fiz aquilo que eu achava que precisava fazer e fui muito assertivo na minha visão nas escolhas dos treinamentos que eu tinha que fazer. Porque o gerenciamento da sua carreira é extremamente importante para você ser um profissional valorizado. Não é sobre fazer todos os cursos que aparecem na frente, mas sim sobre você direcionar a sua carreira para cada vez mais você saiba mais de menos, você seja mais especializado, melhor naquilo que você faz, mais resolutivo, mais rápido. Mais rápido. Porque as pessoas querem isso, rápido, diversificado, personalizado, confiança. Porque o tratamento ele está diretamente ligado a pessoa olhar em você e confiar exatamente naquilo que você está falando. Porque se ela não confiar, ela não vai melhorar. Ela tem que abraçar o tratamento. Então, eu fiz boas escolhas, né? Mas se eu não tivesse feito boas escolhas, eu não estaria qualificado para atender. E tem muitos profissionais que ficam anos no mercado, e não se qualificam e não entregam um atendimento de qualidade. E me desculpa, se você não entrega um atendimento de qualidade, você não tem giro de pacientes pagando um preço acima da média. Por quê? Porque você pode pegar 1, 2, 3 pessoas que vão lá e vão pagar 150, 200, 250, 300, 100, 200, não sei o que você considera o preço justo pelo seu atendimento. Não sei, é uma definição individual. Tem aula aqui no Saúde Sem Estrelas falando sobre precificação. Você tem que ir lá sentar e fazer a tua precificação de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua margem de lucro que você tem que alcançar. Mas tem que estar com todas as despesas listadas, as fixas e as invisíveis. Tem que ter margem de lucro. Qualquer modelo de negócio tem que ter de 20% a 30% de margem de lucro para valer a pena. Tem que ter. Você é empreendedor, você é dono de um negócio, você corre riscos. Teu modelo de negócio tem que gerar para você pelo menos 20% de margem de lucro. Tem que tentar alcançar isso dentro da área da saúde. Né? Pelo menos. Tem profissionais que conseguem mais, mas em geral eu listo isso. Então chegou ao valor real que precisa chegar, aí você vai tentar cobrar aquele preço. Né? E aí como é que você vai cobrar aquele preço se você não é um profissional que gera resultado? Um profissional acima da média. Então, essa conta ela tem que ir fechando, ou seja, você vai ganhando dinheiro, os profissionais têm o hábito de investir na vida pessoal. Comecei a melhorar aqui, não, vou comprar uma casinha para mim, vou financiar na caixa, vou comprar um carro. E aí as qualificações, elas só rapa do tacho. Só os cursinhos de online, os mais baratos, faço ali um cursinho um pouco mais aprofundado. Viajar não, viajar é caro, comprar uma passagem é cara. Não, presencial não, vou ter que ficar 5 dias sem trabalhar. Então, de novo, se você não investir nas suas qualificações e na tua capacidade de ser bom naquilo que você faz, você vai continuar sendo um profissional abaixo da média e vai cobrar abaixo da média. Como eu disse, você vai conseguir 1, 2, 3 clientes, esse cara vai vir, vai te pagar e vai falar, pô, não valeu tanto a pena porque não foi tudo isso. Ou porque a experiência não foi boa, ou porque os resultados não foram tão rápidos, ou porque não sentiu confiança no profissional a ponto de indicar. Se não indica, não gera volume. Se não tem um bom marketing, não gera volume. O que o profissional precisa para conseguir valorizar o preço do seu atendimento é ter volume também. O volume de pessoas que vêm, gostam do seu trabalho, falam bem, geram prova social, porque é aquele exemplo da fila de restaurante cheia. Você passa no restaurante, ele tá cheio de pessoas ali na frente, você fala, esse restaurante é bom. Ele tá vazio, você fala, talvez não seja tão bom assim. O fisioterapeuta que tá atendendo, tá postando, tá aparecendo, tá se movimentando, tem paciente, marcando, pessoa elogiando, mandando mensagem. Cara, essa pessoa é boa. Só que para conseguir fazer isso, precisa gerar volume num primeiro momento, para realmente ser reconhecido no mercado. Além, óbvio, do marketing, do posicionamento, tudo isso que ajuda. Então, hoje existe uma desqualificação do profissional por vários motivos, né? A faculdade é uma base, tem tantas matérias, várias coisas, mas não quer dizer que você vai sair pronto e apto, né? Existe um desafio, por exemplo, de profissionais, professores qualificados na prática clínica. Hoje, a maioria das faculdades focam muito para aumentar a sua nota nas provas de validação, profissionais que têm um maior nível acadêmico. Às vezes a pessoa tem um mestrado e um doutorado, mas nunca entrou numa clínica para atender. E o profissional que está ali se formando, ele precisa ir lá e aprender com alguém que sabe atender. Pode parecer detalhes pequenos, mas são importantes. Ou seja, você tem que aprender com quem está atuando no mercado também. Que está atendendo, que sabe como faz, que está baseado na prática, baseado em evidência, que tem experiência em gerar resultado para os seus clientes. Então, hoje o mercado das faculdades em geral, eles forçam as faculdades a buscarem profissionais que tenham um nível acadêmico superior, para que as notas sejam maiores, mas não que necessariamente isso vai gerar um profissional mais qualificado para isso. Não estou dizendo que isso é para todas as universidades, mas isso acontece em muitos casos.
Segundo ponto, EAD, cara. Hoje tem muitos profissionais que estão se formando EAD, 60% EAD. O cara tem muito menos prática do que a gente teve, muito menos experiências, muito menos horas complementares. Então esse profissional ele cai no mercado e ele desvaloriza a profissão. Ele de certa forma vai gerar um atendimento com baixa qualidade no primeiro momento. Os pacientes vão falar mal não dele só, vai falar mal da fisioterapia. A fisioterapia não dá resultado. Muitas vezes ele não fala, o João não dá resultado. Ele fala, fisioterapia não dá resultado. Fisioterapeuta não dá resultado. E a necessidade de captação, de capacitação contínua, né? Aquela frase, profissional da área da saúde nunca deve parar de se qualificar, ela é verdadeira, porque tratar pessoas é um grande desafio. Então, o mercado, ele enfrenta um processo de desvalorização e de baixo preço, por quê? Porque existe essa baixa qualificação, existe um processo de desvalorização e existe uma concorrência que dificulta muito a alavancagem de preço. Cara, é um tentando se matar pelo outro. É um tentando se matar pelo outro. Então, o profissional, ele vai para o mercado, ele não gosta do salário que ele vai receber como funcionário, ele vai tentar empreender, ele vai para uma clínica, ele vai para um consultório, ele vai para um domiciliar, ele vai para um pilates. Só que ele não tem capacitações técnicas para empreender. Ou seja, ele não sabe o que é um fluxo de caixa, ele não sabe o que é um DRE, ele não sabe fazer um fechamento de caixa, ele não sabe precificar o atendimento dele, ele não sabe negociar com aquele cliente, ele não sabe fazer um marketing constante, ele não sabe abrir o gerenciador de anúncio, ele não sabe produzir conteúdo, não sabe linha editorial. Ele cai no mercado, ele fala, eu preciso de cliente. Qual é a forma que ele encontra de conseguir cliente? Barateando o preço do atendimento. Aí ele pensa, eu vou baratear o preço do atendimento, vou gerar volume, depois vou melhorar, só que isso nunca acontece. Ele fica lá naquela realidade, por quê? Porque quando você tem muitas pessoas cobrando um preço menor do que deveriam no mercado, o que acontece? Na população gera uma percepção de preço. Vamos dar um exemplo. Coca-Cola. Coca-Cola custa R$10. R$10 a Coca-Cola. Às vezes você encontra ela por 15 e você compra, né? Então tudo bem, é mais caro, mas você está em outro ambiente, você compra. Às vezes você encontra ela por 9 na promoção. Agora, quando você vê ela por R$25, uma Coca-Cola do jeito, você estranha. Você fala, opa, tem alguma coisa errada aqui. Todas as Coca-Colas estão cobrando R$10 e esse cara está cobrando 25 na Coca-Cola. Esse estabelecimento talvez não seja tão bom. Vamos voltar lá porque tem bastante Coca-Cola por R$10. Vou achar em algum lugar. Ou seja, existe um enraizamento no cérebro das pessoas sobre uma média de preço daquele serviço. Então elas estão acostumadas, quando precisam, a ouvir. E as outras pessoas já sabem, o médico fala, é mais ou menos tanto, o fulano é mais tanto. Então existe uma tendência do quanto é o preço médio de um fisioterapeuta já. E para desconstruir isso, leva tempo. Principalmente se a tua cidade já tá com tudo isso tudo enraizado. E aí você chega lá e fala assim, não, agora eu vou mudar. Agora vai ser assim aqui. Meu serviço é de mais qualidade, vou cobrar. Cara, muitas vezes você vai passar perrengue. Por quê? Porque você vai tentar implementar um preço novo que tudo tá enraizado para aquela realidade. Você vai ter muita dificuldade de conseguir validar isso. Entende? Então a concorrência dificulta. Esse histórico da fisioterapia e das médias de preço de fisioterapia dificultam, né? As tabelas do plano de saúde dificultam, né? Tudo isso dificulta, sem sombra de dúvidas. Só que a gente precisa pensar também nos pontos internos que a gente pode mexer, né? Porque muitos profissionais vão para o mercado e pensam só que o que importa é como você atende. Mas muito se compra pela experiência do cliente. Você entra num restaurante, você analisa vários fatores antes de decidir se aquele restaurante é bom ou ruim. Você vai no médico, existem várias coisas. É a localização, é se tem estacionamento ou não, se o local é climatizado, se a experiência com a secretária é boa, se o atendimento é de qualidade por aquele médico, se o pós-atendimento é bom, se ele respondeu os WhatsApp, se ele mandou as coisas que ele prometeu. Então, a experiência do cliente ela é mais ampla sobre isso. E tudo isso se chama estrutura de serviço, que são a base do teu modelo de negócio, que é o público que você vai atender, que você vai conseguir gerar resultado, que é os equipamentos que você tem, que é a forma com que o seu atendimento acontece, é a forma que você tem de identificar pessoas, porque pessoas são diferentes. Se você tem uma avaliação padronizada, você chega, aí você pega um paciente que é assim, um paciente que é assim, um paciente que é assim, e você segue só o mesmo padrão, muitas vezes você não consegue se conectar com aquele cara. Essa semana eu fiz isso. Essa semana eu fiz uma avaliação com um paciente, que eu fiz toda a anamnésia completa, fiz toda uma interpretação exata, fiz todo um processo de conscientização, depois fiz o primeiro atendimento, gerei conexão, vendi o plano de tratamento.
Depois eu fui com outro cliente que claramente estava ansioso, estava com muita coisa. Então, se eu parasse aquele momento para fazer, de novo, várias perguntas, até ele ter confiança e tudo mais, eu ia deixar esse cara mais estressado. Então, o que eu fiz? Eu falei, ó, deixa eu testar algumas coisas de forma mais prática e depois eu quero ir te fazer algumas perguntas. E aí eu já fui mostrando, ele foi me mostrando algumas coisas, eu fui mostrando, escutando, ouvindo, e ia perguntando algumas coisas que eu ia adicionar depois da minha ficha de avaliação, em vez de estar sentado ali com o meu tablet fazendo... Então fui indo, chegando. Pô, no final ele comprou o plano de tratamento da mesma forma. Ou seja, a minha estrutura de serviço foi diferente, adaptada ao cliente que eu estava atendendo. Então isso é uma visão empreendedora, a experiência nos ajuda a ser isso também, mas isso mostra que você está focado naquilo que você está fazendo ali. Não é tipo um automático Ctrl+C, Ctrl+V. Teu modelo de negócio é feito para converter clientes. É feito para que aquele cliente tenha uma percepção de valor, conexão, ele veja resultado e ele compre o teu serviço. Vamos usar a palavra compre. Ele tem que comprar o teu atendimento, ele tem que entender o que ele está adquirindo ali. Porque por mais que seja um serviço de saúde, você fala, mas eu estou vendendo saúde, ele tem que fazer a compra. Então o ato da compra, ele exige esses processos na cabeça da pessoa, né? E se eu não tenho um investimento forte em marketing, eu tenho baixo número de pacientes que entram em contato comigo. O marketing tem que ser agressivo no mercado atual. Você tem que constantemente estar investindo em marketing, né? E não depender só do orgânico. Porque hoje um modelo de negócio conservador, ele deveria investir 7% do teu faturamento em marketing. 5, 7. Então, assim, se está faturando 3, você tem que estar colocando ali no mínimo uns R$300 para estar girando em marketing, para dar volume. Você quer ser mais agressivo no momento, a agenda está baixa, você tem que investir. Tem que colocar para esse negócio crescer e começar a retornar. Né? Existe, quando a gente fala de franquias, quando a gente fala de modelos de negócio, quando você abre uma clínica, você não vai começar a retornar o valor investido no primeiro dia. Precisa de um tempo. Você abriu uma clínica, você colocou uma recepção, um ar-condicionado, quanto tempo é o período médio para começar a retornar o valor investido? Porque se você colocou lá R$15.000 e no primeiro mês você faturou 10, você não retornou 10 dos 50 que você investiu, porque você pagou despesa, você pagou teu salário, tudo mais. No máximo, você vai retornar uns 2.000 daqueles 50 mil que você investiu lá. Então você tem mais ainda 48 mil para retornar, para realmente ter valido a pena você abrir aquela clínica ali, tá, né? Você tá me entendendo? Então, o teu modelo de negócio, ele tem que ser pensado nisso. Você começou aqui, você tá com pouco paciente, você tem que investir para retornar. Gabriel, eu não tô nesse momento. Então, o teu modelo de negócio, talvez não era o momento de você começar abrindo um negócio. Talvez seria o momento de você ir trabalhar para uma outra pessoa num primeiro momento, gerar um pouco mais de experiência, gerar uma reserva, para você conseguir ter um pouco mais de sustentabilidade, para investir nesse teu modelo de negócio. Então, se não é o teu caso, não quer dizer que você errou de ter empreendido, mas você vai passar por muito mais dificuldade. Então, quando você não tem verba para investir em marketing, você tem que achar formas muito mais cansativas, que é entrar em contato, puxar uma lista de telefones, buscar parceria, tentar jogar em grupos de WhatsApp, tentar colocar material gráfico espalhado pela cidade. Então, você tem que ter uma energia física maior. Quando você tem verba, você consegue destinar. Você vai pagar alguém para fazer uma panfletagem, você vai fazer um tráfego pago, você vai investir no Google, você vai criar conteúdo junto com o social media, você vai colocar no rádio, vai colocar no outdoor, você vai aportar. E aí esse valor vai retornando, você vai criando a sua carteira de clientes, você vai tendo um atendimento de qualidade, consequentemente isso vai acontecendo. E sem sombra de dúvida, se você conseguir cobrar um preço maior, você tem que ter um processo de vendas eficiente. Se não tiver, não fecha. Tem que saber o que falar, tem que saber como passar. Tem profissionais que não sabem se pode dar desconto, se não pode, qual que é a margem de lucro que pode dar desconto, que não pode, não sabe quebrar uma objeção, não sabe mostrar uma outra visão da negociação para o cliente, não sabe fazer uma percepção de valor, o cliente pede o preço, passa o preço direto. Então, a narrativa de uma negociação e vendas dentro do WhatsApp ou fora dela, ela é estratégica. Existem estudos para você conseguir acessar, né? Algumas pessoas já estudaram sobre a questão do cérebro racional e do cérebro emocional.
Existem pessoas que tomam decisões pela razão, existem pessoas que tomam decisão pela emoção. Em geral, na saúde, a emoção ela já está mais sensibilizada. Então, se você atingir de forma adequada a parte emocional dessa pessoa, ela contrata o serviço. Por quê? Porque ela está passando por um problema de saúde. Vocês entendem isso? O cara está com um problema, ele precisa resolver. Quando você tem um problema em outras áreas, você até consegue ignorar às vezes. Mas na saúde é difícil. Se você não está conseguindo andar, você vai ter que resolver. Né? Se o teu pai está reclamando de dor, você tem que resolver. Então, tudo isso são partes da desvalorização e que essa mudança de cenário começa pelas qualificações, começa por todo esse processo de melhora da estrutura de serviço, mais marketing, mais volume, mas também de mentalidade sobre o preço. Pelo amor de Deus, essa conta não está fechando, gente. Vocês estão aí no automático olhando esses valores que vocês estão cobrando aí e não estão se colocando numa zona de desconforto e falar, deixa eu subir esse preço aqui e tentar. E tipo assim, não é sair de 80 e pular para 150, não é isso. Eu vejo muitas pessoas fazendo isso, pelo amor de Deus, não é assim. É uma construção. Então é um aumento gradativo dessa agenda. E assim, se você tem 3, 4 pacientes, o aumento desse preço não começa por esses 2, 3 pacientes. Esses 2, 3 pacientes você vai manter na tua agenda, dando volume de faturamento para você. Você vai aumentar os teus clientes novos para validar um novo preço. Então, assim, existe uma falha de estratégia nisso. Porque preço baixo é medo. É medo. Você tem medo de cobrar o preço que você quer. É claro que todo o mercado influencia para isso. Mas muitas vezes você nem tentou cobrar. Por quê? Porque os poucos gatos pingados que aparecem ali no teu WhatsApp, você tem que tentar converter. Mas é porque existe uma falha no marketing. Tem que ter mais volume de pessoas entrando em contato para você conseguir achar um cliente que vai pagar o preço um pouco melhor. Agora, se for 2, 3 só, não dá. Aqui eu recebo mais nãos do que sim. Faz parte. Mas eu preciso fazer isso até conseguir encontrar o meu cliente ideal. Agora não dá para fazer um pouquinho de marketing e parar. Fazer um pouquinho de marketing e parar. Tem que ter mais volume. Para não ficar com esse medo de perder os clientes dos poucos que aparecem, né? E agora, se você nunca abre essa possibilidade de começar validando um novo preço, e aí eu vejo alunos, por exemplo, que estão com 60% da ocupação da agenda. O cara tem lá 40 horas disponíveis para atender, ele tá lá com 25 horas de atendimento, ele já tem um fluxo de caixa suficiente para se manter e continua cobrando o mesmo preço dos pacientes antigos. Ou seja, ele não está tentando fazer uma alavancagem de preço. 50% da agenda ocupada, ponto de equilíbrio financeiro na empresa, sobe o preço para tentar validar um preço novo. É assim. É assim, não é difícil. Não é difícil. Só que, de novo, o medo de tentar isso, o medo do não, e também essa questão de eu não quero receber não, eu preciso converter, te gera nessa posição. E isso só acontece porque você tem falta de clareza do teu negócio, porque a maioria dos fisioterapeutas cobram barato porque não tem clareza. Eles pegam o dinheiro e colocam no bolso, pegam o dinheiro e colocam no bolso. Não tem clareza sobre o modelo de negócio. Como eu disse, ignora a margem de lucro e continua fazendo tudo da mesma forma. Né? Você, como fisioterapeuta, não pode confundir essa questão de ter que ajudar as pessoas com ter que abaixar o teu preço. Né? Eu tenho tatuado aqui no meu braço, Deus nunca deixará de me dar força enquanto eu estiver ajudando o próximo. Eu acredito fielmente nisso. Mas eu acredito fielmente que eu vou ajudar as pessoas que queiram confiar no meu trabalho. Tenho que encontrar. É claro que eu tô com 10 anos de formado, eu tô num momento diferente, então, assim, a minha valorização aconteceu por boas decisões da carreira, porque eu sou um cara dedicado, porque eu gero resultado para os meus pacientes, porque eu investi para fazer valer a pena. Eu tenho diferenciais, né? Deus me deu alguns dons que eu uso, né? Esse caminho não é fácil para todo mundo, não tô dizendo que não. O sucesso ele é para algumas pessoas, algumas outras pessoas não vão conseguir alcançar num nível que todo mundo busca. Só que também tem sobre a tua visão. Às vezes você está satisfeito com aquilo que você alcançou. Beleza, é isso que você tem que buscar. Esse é o sucesso. Só que eu não consigo ver sucesso na prisão que é trabalhar sem poder parar. Porque se eu parar, ferrou. Tava analisando um case de um aluno hoje. Cara, baita modelo de negócio legal, bem estruturado. Tá só que assim, ó. Se parar 2 meses, acabou. Acabou. Se por algum motivo precisar parar 2 meses, acabou. Eu tive uma aluna nossa que a irmã dela passou por uma
um problema na hora do parto. E aí ela, poxa, uma situação muito difícil. A irmã ficou, acho que mais de 45 dias, 2 meses internada na UTI, a família toda precisando dar suporte, indo lá, cuidando do bebê recém-nascido. Olha o desafio. Em oração, né? Olha o desafio. Imagina você, pra cuidar do teu pai, pra cuidar da tua mãe, pra cuidar da tua esposa, pra cuidar do teu filho, ter que parar 60 dias, você não poder parar. Não posso. Não posso estar aqui, porque se eu não estiver aqui eu não pago as contas. Isso é sucesso e liberdade financeira? Isso é sucesso profissional? Cara, não é. Então, o teu negócio pode estar fluindo bem, mas se ele não te permite essa estabilidade, ele tem que ser refletido sobre isso. Então, muitas vezes as pessoas abrem mão de coisas pessoais para ajudar o próximo. Se é o que você busca, tá tudo bem. Na minha vida, às vezes que eu precisei de ajuda, muitas vezes eu só tomei rasteira. Então, o que eu penso? Eu primeiro preciso cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar da minha família aqui. Porque estando bem aqui, eu consigo ajudar o outro. Eu consigo, se eu quiser fazer um trabalho voluntário, eu consigo, porque aqui tá bem. Agora, se aqui não tá, não presto para nada. Então, enquanto você não se valoriza, a coisa não acontece. Mas esse ajuste de preço, ele precisa acontecer seguindo essas estratégias que eu falei para você, gradativamente, baseado em resultado, em quebra de mentalidade, em aumento de marketing, em melhora de estrutura de serviço. E o que, para mim, é o mais importante aqui, tem muitas pessoas que se matam para conseguir um cliente, mas quando conseguem, ficam, criando um monte de regra, um monte de desafio, um monte de coisa, um monte de não me toque, um monte de uma coisa. Cara, receber uma confiança de uma pessoa, vai lá e entrega teu melhor. Foge de conflito. Tenta ter uma boa relação com essa família. Seja compreensivo. Entende que pessoas são difíceis. Que tem pessoa que está passando por um momento difícil, que é complicado, mas que você tem que ser flexível. Você tem que tentar gerar uma experiência positiva. Agrada, conversa, fica um pouquinho mais depois do atendimento. Porque isso faz você também valorizar o teu preço. Comunica o teu preço de maneira mais transparente, gradativamente, anualmente. Reajusta para os pacientes novos, reajusta dos pacientes antigos de forma gradativa, não de forma muito agressiva. Vai construindo o teu pensamento em cima de que todo cliente que vem, ele tem que chegar aqui e falar, esse é o melhor fisioterapeuta que eu tive. Por quê? Porque ele nunca vai esquecer de você. Ele sempre vai indicar você. Ele sempre que alguém perguntar, ele vai lembrar de você. Você sempre tem que estar buscando essa fidelização, que é uma mensagem no WhatsApp, é um carinho com esses clientes, é uma conexão com as pessoas que estão passando por um processo de dificuldade. Isso vai fazer você aumentar teu preço. Todo crescimento ele é gradativo, começa com resultado, mas também por uma mudança de mentalidade. Muitos profissionais estão cobrando barato e estão achando normal, estão mantendo isso. É assim que tem que continuar, cara. 2026 tem que ser diferente. Não dá para continuar dessa mesma forma. Não dá para aceitar essas coisas e continuar tendo um marketing sem vergonha. Tipo, não tô conseguindo comprar o preço que eu quero, mas eu não vou divulgar tanto assim, porque eu não tenho tanto investimento, porque eu não gosto de postar tanto nas redes sociais, porque eu não gosto de aparecer, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Cara, vai se ferrar, vai se dar mal. Não vai gerar resultado. Agora, se você quiser realmente, nenhuma dessas desculpas citadas nessa aula vai te impedir. Saúde 5 estrelas e eu estou aqui para te ajudar. Existem muitos cases de sucesso de profissionais que estão conseguindo fazer isso na fisioterapia. Gente, eu nunca imaginei, como eu estou fazendo ultimamente, tratamento de hernia de disco, que ia cobrar R$250 um atendimento. Lá no começo. Depois eu fui começando a ter mais consciência, eu entendi isso, né, que era possível. Mas lá no começo, cara, eu falei assim, cara, se eu conseguisse cobrar uns 100, 150, cara, já ia estourar. Estourar. E, cada vez mais eu enxergo que dependendo daquilo que você entrega, daquilo que você oferta e do problema que você resolve, você cobra o preço que você quiser. Quiser. Mas você precisa pensar naquilo que você está ofertando. Estruturar aquilo que você está ofertando. E não ficar no automático só e reclamando dessa nova realidade. Se fizer isso, o negócio vai ficar bom. Fechado? Gente, agradeço para vocês por mais essa aula. Lembrando que as aulas do Saúde 5 Estrelas são aulas quinzenais, né? Então, a gente tem mais ou menos 2 aulas por mês.
A ideia é sempre que seja feita por o máximo de professores convidados para que a gente possa diversificar, mas eu quis trazer essa aula porque esse é um tema muito importante em todo o começo de ano, para que os alunos do Saúde 5 Estrelas tenham essa mudança de chave para conseguir valorizar mais o seu atendimento. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.